Chegamos ao capítulo 18 do livro de Atos dos Apóstolos, capítulo que é familiarizado por várias situações. É familiarizado por essa declaração aqui, do versículo de número 9, em que o Senhor, em visão, disse a Paulo: não temas, mas fala e não te cales. Isso é tema de congresso, é tema de aniversário de programas evangelísticos denominacionais, né? Temas de simpósio, enfim, muitos outros acontecimentos festivos em diversas congregações, diversas denominações. Esse capítulo também ele é familiarizado, glória a Deus, pelo fato de Apolo aparecer no cenário da igreja nesses primeiros séculos. Apolo, que era natural de Alexandria, varão eloquente e poderoso nas escrituras, inclusive, mas na frente a gente vê em uma determinada epístola Paulo mencionando o nome de Apolo, criticando aqueles que criavam facções, grupos de apartheid evangélico, né? Alegando ser de Paulo, outro ser de Apolo, e de mais não sei quem e tal, até de Cristo. Então, esse capítulo 18 de Atos, ele se torna familiarizado por conta dessas situações que acabei de mencionar. Louvado seja Deus, eu lendo agora com vocês este capítulo, me deparei com a declaração de que Paulo testificava aos judeus que Jesus era o Cristo. A exemplo, louvado seja Deus, de quando Apolo, ele é recomendado aos irmãos Priscila e Áquila a ser aceito pelos irmãos Apolo chega com grande veemência, convencendo publicamente os judeus, mostrando pelas Escrituras que Jesus era o Cristo. Então, eu quero abordar esse capítulo 18 nessa temática. Algum outro aspecto dessa abordagem, claro, não deixaremos de fazê-lo, segundo a direção, a inspiração que tivemos para este momento, né? Que glória a Deus, não é a primeira vez que a gente fala do capítulo 18 de Atos, mas você que estiver nos ouvindo pelas plataformas que disponibilizamos de reprodução dessa abordagem, para este momento é o que estamos recebendo do Senhor.
E bom é entregar o que recebemos do Senhor, né? Glória a Deus. Para este momento, não quero dizer que o capítulo 18 se restringe ao que eu vou estar falando agora, nesse espaço de tempo de minutos. Mas para o momento, o que nos vem ao Espírito é focarmos a temática da pregação apostólica, que independente de quem fosse, era essa: testificar que Jesus era o Cristo. A testificação, observe, tanto no versículo 9, como no versículo 28 de Atos 18, é uma testificação direcionada aos judeus. Uma testificação direcionada aos judeus. Que, inclusive, Paulo, percebendo a resistência e a blasfêmia deles, sacode o pé, né? Sacode o pé, seguindo uma orientação que, inclusive, foi deixada pelo Senhor Jesus em em Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10, quando ele disse, a partir do versículo 5, que em qualquer casa onde ele entrasse, onde os discípulos entrassem, deveriam dizer primeiro: paz seja nesta casa. E se ali houvesse algum filho da paz, a paz repousaria sobre ele. Se não, a paz voltaria. Né? Versículo 8 de Lucas 10. E em qualquer cidade que entrasse e fosse recebido, comessem do que se lhes pusessem adiante. Curassem os enfermos, que nela houvesse, e disseste que é chegado o reino de Deus. Mas, em qualquer cidade em que entrassem e não fossem recebidos, saindo por suas ruas, dissessem: até o pó que da vossa cidade se nos pegou, sacudimos sobre vós. Sabeis com tudo isto, já o reino de Deus é chegado a vós. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então a gente percebe que o gesto de Paulo, a atitude de Paulo, no capítulo 18 de Atos, registrada no versículo 6, é uma prática orientada pelo Senhor Jesus, né? Porque estava havendo resistência, a palavra estava havendo um bloqueio nas pessoas de receberem a palavra. E é isso que configura, volto a dizer, a blasfêmia contra o Espírito Santo. A blasfêmia é resistência ao Espírito Santo. É o não se deixar ser trabalhado pelo Espírito Santo. Ser trabalhado exatamente no papel existencial do Espírito na terra, que é de convencer o pecador do pecado, da justiça e do juízo. A blasfêmia é uma resistência à ação persuasiva do Espírito Santo. E aí a pessoa não se sente pecadora, e aí não procura o arrependimento, por sua vez não procura o perdão, que por sua vez não confessa, e aí isso a impede de ser perdoada. Porque se a pessoa não pede perdão e não se arrepende concomitantemente, não pede perdão, ela não é perdoada. Por isso que está escrito que ela não é perdoada nem no presente século, nem no século vindouro. Agora é bom esclarecer exatamente o que está escrito, como está escrito, né?
está escrito que todo pecado e blasfêmia aos homens serão perdoadas. Mas a blasfêmia contra o Espírito, que é o Santo, porque está em letra maiúscula, no versículo 31 de Mateus 12, e a gente percebe que esse Espírito do versículo 31 de Mateus 12 é o Espírito Santo, conforme está escrito no versículo 32. Não será perdoado aos homens. Se alguém disser alguma palavra contra o Filho do Homem, será perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Em momento algum, a Bíblia diz que quem pecar contra Deus tem perdão. Quem pecar contra o Espírito Santo tem perdão. Quem pecar contra Deus tem perdão. Quem pecar contra Jesus tem perdão. Quem pecar contra o Espírito Santo não tem perdão. Em momento algum, o texto aqui está dizendo isso. Em momento algum. Até porque Deus, Jesus, Espírito Santo é uma pessoa só, não são três. Deus é Espírito. Deus é o Pai, o soberano, o Criador eterno. Jesus, ele é a encarnação deste Deus. Jesus é o Emmanuel, Deus em forma humana, conosco. Yeshua, Yahweh, Jesus é Deus em forma humana. João capítulo 1, verso 1. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. João 1, verso 14. O verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Em Hebreus diz que ele é a imagem do Deus invisível. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Em Apocalipse diz que ele, o Cordeiro, é a sua lâmpada. Louvado seja Deus. Então, Jesus, ele é Deus em forma humana. Não é uma segunda divindade. Jesus não é uma segunda pessoa divina. Jesus não é inferior. Jesus é soberano. João trata muito disso, dizendo que todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Louvado seja Deus. É preciso que as pessoas entendam isso, como está escrito em Atos dos Apóstolos, que Deus derramou o seu sangue. Como é que Deus derrama sangue, se Deus é Espírito? Lucas 24 e 39 diz que o Espírito não tem carne nem osso. Quando Jesus ressuscita, ele diz isso. O Espírito não tem carne nem osso. Então, Deus não poderia derramar sangue. Mas em Atos dos Apóstolos diz que ele comprou a igreja com o seu próprio sangue, a igreja sobre a qual ele constituiu muitos como bispo. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu achar aqui esse trecho que eu uso muito para defender exatamente a deidade de Jesus. Louvado seja Deus. Defender o fato de Jesus ser Deus. Defender exatamente o fato de Jesus ser Deus. Porque, aí você diz, pastor, o que é que isso tem a ver com a abordagem? Interessante que o Espírito Santo foi nos guiando. O Espírito Santo foi nos guiando, aleluia, para chegarmos ao motivo pelo qual, inclusive, glória ao nome de Jesus. Os judeus precisavam ser instruídos, precisavam ser esclarecidos sobre a pessoa de Jesus, o Cristo.
porque a palavra Cristo, né, significa enviado. Enviado. Cristo significa ungido. Por isso que o nome de Jesus, ele é Jesus Cristo de Nazaré. Pronto, o texto que eu queria é esse aqui, Atos capítulo 20, verso 28. Olhai por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos. Espírito Santo vos constituiu bispos? Parando aqui. Quando você vai para Efésios 4 e 11, o que é que diz? Que o Senhor Jesus constituiu sobre a igreja pastores, apóstolos, profetas, bispos. Então, o Espírito Santo, Jesus está falando da mesma pessoa. Para apacentar a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Deus tem sangue? Deus não é Espírito? João 4, 24. Sangue, só quem podia derramar sangue era quem fosse ser humano, quem fosse humano. Então entenda que Jesus é Deus em forma humana. Ele não é uma segunda divindade, ele é uma transformação. A linguagem bíblica, ele é a encarnação do Verbo, conforme está escrito em João capítulo 1, versículo 14. Amém? E agora os apóstolos cuidavam de estar focando que Jesus era o Cristo, e especialmente aos judeus, porque esse era o grande problema do judaísmo, do judaizante, dos judeus. Admitir a deidade de Jesus. Admitir que Jesus era Deus. Por isso que em João 14, Jesus chega dizendo, crede em Deus, mas crede também em mim. No mesmo capítulo que os discípulos começam a questionar, pedindo que Jesus lhes mostrasse o Pai, Jesus diz, há tanto tempo que estou convosco e não me conheceis, quem vê a mim vê o Pai. Quem vê a mim vê o Pai. Vede pelo menos pelas obras. Porque teve coisas que Jesus fez já à vista deles, que, diga de passagem, irmão, só Deus. Só Deus. Eu já ministrei aqui quando Jesus curou um leproso. Jesus curou um leproso. O cara ficou apaixonado por Jesus. Aí Jesus disse a ele, não, vai aos sacerdotes e faz e apresenta a oferta pela purificação da lepra. Aleluia. Quando Jesus manda, eu disse isso aqui na ocasião, quando Jesus manda o leproso ir ao sacerdote e apresentar-lhe a oferta pela lepra, Jesus estava dando como se um cartão de visita ao leproso, dizendo, mostra esse cartão aqui ao sacerdote e diz que quem foi que te curou. Mostre lá, quem te curou foi Deus. Só quem podia curar da lepra era Deus. Só quem pode curar de hanseníase é Deus. Toma aí. Aleluia. Coisas desse tipo. O paralítico está lá no tanque de Betesda esperando 38 anos. Esperando que o anjo viesse, mexesse as águas e alguém o pusesse dentro. Jesus chega e pergunta ao cara, quer ser curado? Ele diz, Senhor, toda vez que o anjo desce, entra alguém na minha frente. Não tinha ninguém generoso que pegasse o cara e botasse dentro do tanque. Certamente não podia dar um ventozinho que a água se mexia, a turma entrava de bolo dentro do tanque. E claro, se fosse o anjo, a cura acontecia. Ninguém sabia precisar quando era um anjo. Entendam isso. Estou aqui.
Aí Jesus, levanta. Aleluia. Levanta. Glória a Deus. Toma o teu leito e vai embora para tua casa. Só quem podia fazer isso? É aquele que dá ordem aos anjos ao nosso respeito. Aleluia. O tanque de Betesda sai da história, sai do cenário, as atenções têm que se voltar para Jesus. Em Cafarnaum, é levado um paralítico por 4 homens. E quando desce o paralítico no ponto correspondente em que Jesus estava, com o propósito de ser curado, era a grande motivação dos 4 amigos daquele homem. Jesus olha para o paralítico e diz: filho, perdoados estão os teus pecados. Escribas fariseus começam a criticar, dizer: quem é esse que diz blasfêmia? Só quem pode perdoar pecado é Deus. E eles estão falando isso em suas cabeças, em suas mentes. Não sai da caixa craniana, não passa pela boca deles, não é verbalizado o que está escrito. Aí Jesus diz-lhes: por que arrazoais em vossos corações? Qual é mais fácil dizer? Perdoados estão os teus pecados, ou levanta e anda? É óbvio que seria mais fácil dizer: perdoados estão os teus pecados. Ninguém vê a mácula deixada pelo pecado. Pode ver alguém fazendo alguma coisa que conceituadamente seja pecado à luz da Bíblia. Porque quem diz o que é pecado e o que não é pecado é a Bíblia, viu, irmãos? Quem diz o que é pecado e o que não é pecado é a Bíblia. É a palavra de Deus. Aí é mais fácil dizer: perdoados estão os teus pecados. Você não vê a pessoa sendo purificada, você não vê a mácula sendo removida, você não vê a mancha sendo tirada. É mais fácil. Aí você dizer ao paralítico: levanta e anda, e o cara não se levantar, o cara não andar. Cego veio, o cara não abrir os olhos. Enxerga, a pessoa não enxergar. Escuta, ei, escuta! E a pessoa continua sem escutar. É mais fácil. É mais fácil dizer uma coisa que ninguém está vendo o resultado. Aí Jesus disse: mas para que vocês então saibam que o Filho do Homem, que a gente inclusive leu também agora em Atos, em Mateus, Filho do Homem, é uma expressão que aponta para a natureza humana de Jesus. A natureza humana de Jesus. Aí ele diz: para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecados. Paralítico, levanta, toma o teu leito e vai embora para a tua casa. Aí o cara se levanta e sai. Glória a Jesus. Isso ainda não conseguia ser absorvido. Não conseguia ser absorvido pelos judeus. Eles precisavam, mesmo depois, Jesus morre, tudo, ressuscita, é dado um cala-boca aos soldados romanos para alegarem que o corpo de Jesus tinha sido sequestrado, tinha sido tirado de lá pelos discípulos, e a mentira dura até hoje no mundo religioso. Por isso que Jesus não é o foco da religião romana. Jesus não é o foco da religião, da crença em Roma. Jesus não é o foco. Porque a mentira entre eles perdura, entre os judeus perdura, de que o corpo de Jesus foi pego pelos discípulos. O fato é que Jesus ressuscitou. Aleluia. Jesus vive. Jesus está vivo. Jesus está aí contigo. Onde quer que você esteja me ouvindo agora, Jesus está bem presente aí.
Louvado seja Deus. Talvez você não esteja sentindo. Não é obrigado você estar sentindo. Se sentir algo emocionante agora, que gere alguma sensação emocional no seu físico, talvez você sinta-se agora arrepiado, talvez você sinta agora uma forte emoção, os olhos lacrimejados, você sinta uma alegria agora muito profunda, algo muito gostoso. Glória a Jesus, como há pouco eu estava sentindo quando falei de Jesus no tanque de Betesda, né? Me senti mais emocionado do que estou sentindo agora, mas Ele está comigo, estava antes, está agora, está com você, mesmo você sem sentir nada, Ele está com você, meu irmão, minha irmã, prezado ouvinte que está ouvindo a palavra, porque o que eu estou falando não são as minhas palavras, são as palavras de Jesus, é a palavra de Deus. Aleluia. E Ele está presente porque Ele ressuscitou, porque Ele é Deus, Ele é onipresente, o céu é o seu trono, a terra é o estrado dos seus pés. Aí eu volto a sentir algo glorioso dentro de mim falando isso, e eu espero que você sinta algo glorioso no seu corpo e seu espírito ouvindo isto. O grande, o soberano, eu sou, El Shaddai, o Todo-Poderoso, Ele está presente. Aleluia. Por isso existe cura divina, por isso existe expulsão de demônios, por isso que existe consolo para a tua vida, por isso que existe solução para o teu problema, por isso que existe uma saída para a tua vida, por isso que nada está perdido. Aleluia, porque Jesus, Ele vive, e como diz o poeta, porque Ele vive, posso crer no amanhã, posso crer agora. Louvado seja o nome de Jesus. E aí os judeus negligenciavam crer em Jesus, da sua deidade. Louvado seja Deus. E por que então os apóstolos têm como foco a pregação direcionada aos judeus, testificando que Jesus era o Cristo? Jesus era o enviado de Deus. Esse era o grande propósito. Era o Messias, aquele que havia sido vaticinado pelos patriarcas, como por exemplo Moisés, o grande patriarca, por Davi, pelos profetas, em especial muito focado por Isaías, por isso que é chamado profeta messiânico. Louvado seja o nome de Jesus. Mas os judeus insistiam em resistir. Por isso que está escrito em João capítulo 1, verso 11, que Ele veio para os que eram seus, e os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Cristo, enviado, Messias, ungido. O termo Cristo também aponta exatamente para o lado sofredor, que é o foco da ministração messiânica. Né? Isaías focou muito este aspecto de Jesus, quando diz no capítulo 53 da Via Crucis pela qual Jesus haveria de passar, como de fato passou, sendo ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, levando sobre si o castigo que nos traz a paz, sendo contado com os malfeitores.
como ovelha muda diante dos teus tosquiadores, sem abrir a boca. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Os judeus precisavam saber disso, porque nisso estaria, absorvendo isso, estaria havendo abertura em seus corações para a salvação. Há judeus que creram. Louvado seja Deus. A gente vê aqui no texto, bem como em outras passagens, que houve judeus que creram. Aleluia. E uma vez sendo convencidos disso, uma vez aceitando isso, os judeus entrariam no plano de salvação desenhado por Deus antes da fundação do mundo, dos séculos. Eles entrariam na promessa que Deus fizera a Abraão. Eles entrariam no grande propósito de tornar Israel uma nação missionária, como está escrito em João 4, que a salvação vem dos judeus, por causa do papel missiológico de Israel na terra. Eles estariam adentrando neste plano evangelístico elaborado pelo divino, de que os judeus deveriam ser agentes influenciadores. Louvado seja Deus. Então houve judeus que creram. O próprio texto que a gente leu aqui, capítulo 18, mostra isso. Então, a partir do esclarecimento da messianidade de Jesus, para muitos judeus, o versículo 11 de João capítulo 1 não diz respeito a eles, a indivíduos, porque os seus não receberam como nação, não receberam nacionalmente, não receberam coletivamente. Para isso era necessário que entendessem a messianidade de Jesus, entendessem exatamente que ele era o Cristo, o enviado, o ungido, que veio para sofrer por nós. É importante que isso seja pregado. É importante que isso seja enfatizado. Tanto para os judeus como para os gentios. Quem são os gentios? Os gentios são aqueles que não são descendentes de Abraão, geneticamente falando, historicamente falando, até porque o termo gentio, biblicamente, gentio com O, é ter ficado para trás, é não ter revelação de Deus, é não ter conhecimento de Deus. O texto de Mateus capítulo 6, versículo 25 em diante, Jesus nos explica isso, que os judeus não conhecem, os gentios não conhecem a Deus. Quem não tem sangue hebreu corrente na veia, geneticamente falando, historicamente, é gentio. Porém, o gentio se convertendo, ele torna-se Israel de Deus, porque ele passa a ter a mesma fé que foi esboçada por Abraão, quando Deus lhe disse: Abraão, sai da tua terra e da tua parentela para uma terra que eu te mostrarei. Abraão torna-se o pai da fé. Então, os que são desta fé atendem ao chamado do divino e estão a caminho para uma terra que mana leite e mel. Aleluia! Estão a caminho para Jerusalém celestial, a terra prometida que é o céu, onde as ruas são de ouro e os muros de cristais, como diz o poeta, glória a Deus, onde não haverá mais pranto, onde só haverá gozo, paz e alegria. Aí esses tornam-se
Israel de Deus. Bendito é o nome de Jesus. E aí isto deve ser pregado aos gentios também, porque uma vez que ser gentio não é ser descendente de Abraão, é ter ficado para trás, é não ter conhecimento do Deus verdadeiro, do Deus do céu, então os gentios, por natureza, são pagãos, são idólatras. Paganismo não tem nada a ver com não ser batizado. Paganismo tem a ver com ser idólatra. Paganismo tem a ver com não crer no Deus verdadeiro. Porque tem gente que diz, porque é convertido ao Evangelho, já é convertido ao Evangelho, aí só porque não é batizado se acha pagão. Não. É pagão se for idólatra. É pagão se não crê como diz a Escritura. Paganismo tem a ver com isso. É ser cheio de superstição, de crendice. Né? É crer em qualquer coisa, ou crer em tudo, menos no Deus verdadeiro. Se você já é convertido ao Evangelho de Jesus, você não é pagão. Mesmo que ainda você não seja batizado nas águas, você não é pagão. Né? Você só é pagão se pagar pizza para os outros. Você é pagão se pagar churrasco. Você é pagão se pagar as contas dos outros. Aí você é pagão. Se pagar o acordo da benção, aí você é pagão. Ô, glória. Mas se você já é convertido ao Evangelho de Jesus, você não é pagão. Amém? Está entendendo a explicação? Porque tem pessoas que às vezes se convertem e querem se batizar nas carreiras só para se livrar desse conceito religioso de paganismo. E não tem nada a ver uma coisa com a outra, viu, irmãos? É importante querer se batizar nas pressas para mostrar realmente para o mundo, para os anjos e para os demônios, para a sociedade, de que mais do que nunca a sua vida pertence ao Senhor. Mas você, se já está convertido, não tenha medo de morrer sem ser batizado, não. Porque se você morrer sem ser batizado, já convertido, você vai para o céu. É importante se batizar, claro. É uma ordem de Jesus. Mas não simplesmente para se desfazer de uma maldição, não. O que quebra a maldição é estar unido a Cristo. Deixa eu trazer uma palavra um pouco mais extensa sobre isso. O que quebra a maldição é estar unido a Cristo. Romanos capítulo 8. Nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Tem que estar em Cristo. Não é estar dentro simplesmente de uma denominação evangélica. Não é simplesmente crer em qualquer coisa. Não é simplesmente ser religioso. Não é muito menos participar dessas invencionices que estão havendo das igrejas evangélicas. Campanhas, correntes, aderir amuletos ou terafins, coisas ungidas. Não é isso que vai remover a maldição. Não é isso que vai espantar os demônios da vida. É crer em Jesus, como diz a Escritura. É estar unido a Cristo. É ser igreja. O que é ser igreja? É responder de maneira positiva a palavra de Deus, a revelação de Deus, a Escritura Sagrada. Aí, sendo igreja, que é se sujeitando a Cristo, Efésios 5, 24, Mateus 16, 18, as portas do inferno não prevalecerão contra a tua vida. Amém? Então, é uma coisa simples, mas precisa de um esforço, de uma determinação nossa de estar aplicados à vontade de Deus. Não é a minha oração com imposição de mãos em você, ou de seja lá quem for o pastor. Não é simplesmente a unção com óleo. Não é fazer o sinal da cruz. Não é andar com um crucifixo. Não é se benzer. Não é andar com sal grosso. Não é beber água ungida. Não é nada disso que vai proteger você, que vai exorcizar os demônios da sua vida e vai lhe blindar contra ações demoníacas, satânicas, macumba, olho grande, olho gordo, mal olhado, despacho, macumba, feitiço. Não.
é estar unido a Cristo. Unido a Cristo, olho grande não pega, mal olhado não pega, catimbó não pega, feitiçaria não pega. Eu ouvi um pregador dizer que até a macumba se transforma em boa cumba, se você estiver unido em Cristo. E Mateus capítulo 16 diz, Jesus, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. E a igreja de Jesus não são as denominações, não são as paredes com aquelas placas, ou letreiro. Não, a igreja somos nós. Louvado seja o nome de Jesus. Amém, amados? Então, quando você se converte, está unido a Cristo, aí o diabo já não tem nem vez, nem voz mais em sua vida. Isso precisa ser esclarecido tanto quanto os judeus precisavam ser esclarecidos de que Jesus era o Cristo. Louvado seja Deus. É isso que temos de Deus para este momento, nessa abordagem de Atos, capítulo 18. Que Deus, portanto, vos abençoe. Que você ouviu ao seu ouvido foi a voz do pastor Amaro Correia, mas o que você ouviu falando ao seu espírito foi a voz de Deus, a voz do divino.